E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Agora a aula vai ser de redação, ok? O tema é texto dissertativo argumentativo, texto pedido no Exame Nacional do Ensino Médio, né? No Enem, tá certo? Essa é a sua primeira aula. A gente vai falar de maneira bem simples sobre o texto dissertativo. Nas próximas aulas a gente vai explorar mais aspectos desse tipo de texto, tá? Esse vídeo é apenas uma aula introdutória sobre os textos dissertativo e argumentativo. Fique ligado nas dicas, na explicação, porque não é um bicho de sete cabeças escrever esse tipo de texto, tá certo? Então, vamos fazer tudo com muita calma para que aconteça da melhor maneira possível, ok? Então é isso. Vamos diminuir aqui o nosso quadro, tá? E assim nós temos o aparecimento aí dos nossos slides. Então, professor Érico, redação, aula da escola Assis Bezerra, ok? Vamos lá. Bem, primeiramente, como sempre, né? Eu gosto de explicar o nosso slide, o nosso sumário, né? Redação Enem, pessoal. Bem, primeiro a apresentação. Depois eu vou dizer para você de maneira bem simples o que é texto dissertativo argumentativo. Depois vamos falar sobre as características desse tipo de texto, ok? A estrutura do texto dissertativo argumentativo, né? Também é algo bem básico. Você precisa conhecer a estrutura desse texto. Na verdade, eu trago duas maneiras de explicar esse assunto aqui nesse vídeo. Um exemplo, tá? Para que você tenha noção de como se escreve esse tipo de texto e as considerações finais. Ok? Então vamos lá? Primeiro passo, o que é texto dissertativo argumentativo? Diminuir aqui que eu estou muito grande ainda. Bem, um texto dissertativo argumentativo é aquele texto que apresenta um raciocínio. Pronto, o que você vai ter no seu texto é um raciocínio. Você vai raciocinar sobre uma determinada coisa. Você vai defender, é a defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto, ok? Então, o raciocínio ele pode ser em forma de defesa ou um questionamento de uma determinada realidade. Essa realidade ela é colocada no tema da redação, ok? Eles te dão um tema e a partir desse tema, a partir dessa realidade que é dada para você, você vai criar esse raciocínio, você vai fazer a sua defesa, a defesa de um ponto de vista acerca dessa realidade, ok? E você faz isso em forma de questionamento. Bem, o autor, né, no caso você, se vale de argumentos, né? Eles vão te dar um tema, você vai gerar um ponto de vista. Eu acho tal coisa, eu acho isso. Só que para você validar esse acho isso, né, esse ponto de vista, você precisa dar exemplos de argumentos, algo que fortaleça a tua opinião, ok? E você pode fazer isso através de fatos, né, de dados estatísticos, né, que servirão para ajudar a justificar as ideias que ele irá desenvolver, tá certo? Então, basicamente, texto dissertativo é esse tipo de texto, ok? Em que você tem um ponto de vista sobre um determinado tema, uma determinada realidade, e você vai defender esse ponto de vista ao longo do texto, né? Bem, só que tem uma coisa importante também. Pessoal, não dá para você escrever sobre algo que você não conhece. Então, a melhor forma de conhecer alguma coisa é através da leitura. Não tem outro caminho, tá certo? E aqui eu falo leitura de um modo mais amplo, tá? Você assistir a um jornal, você está fazendo uma leitura desse jornal.
você assistir a um filme, você está fazendo leitura do filme, um documentário, uma revista, um livro, tá certo? Então, ler é muito importante. E aqui eu trago esse informe, olha só, os 10 benefícios de ler 15 minutos todos os dias, né? Basta ler aí, pegar 15 minutos desse seu isolamento social, né? Pegue 15 minutos para fazer uma leitura. Olha os benefícios. Primeiro benefício, vai reduzir o seu estresse. Você vai ficar menos estressado, tá? Te deixa crítico, né? Se você lê sobre algo, se você tem a informação sobre uma determinada coisa, você se torna crítico dessa coisa, tá? Te deixa motivado, né? As suas motivações, elas vão ampliar, tá certo? Afia a sua memória. Quanto mais você lê, mais a sua memória aumenta. Melhora a sua escrita, e esse é o ponto que a gente quer, né, pessoal? Ora, porque o texto que você vai fazer, ele é construído de palavras. Então, na hora que você está escrevendo, para não escrever muitas palavras erradas, né? Escrever frases mal feitas, então a leitura ela ajuda a melhorar a tua escrita, né? Porque você vê as palavras, ouve as palavras e aí sabe bem escrevê-las, né? Promove uma saúde mental, né? Quanto mais você lê, mais o seu cérebro gosta dessa atividade, ok? Bem, treina o seu cérebro, né? Você não ficar ocioso, parado, sem pensar em nada. Ele vai treinar o seu cérebro, porque você vai raciocinar, você vai guardar informações, né? E aí é como se você estivesse movimentando o teu cérebro, né? Fazendo ele ficar ativo, ok? E te faz argumentar melhor, ou seja, você vai se encher de exemplos de coisas que você pode comparar, que você pode criticar, que você pode, né, criar uma defesa sobre essa coisa. Então é isso, te faz argumentar melhor, né? Aquela coisa, você está numa conversa e você não entende nada do que a outra pessoa está falando, é muito chato, pelo amor de Deus. Você fica só ouvindo o que os outros dizem e não consegue dar uma informação sequer sobre aquele assunto. Isso é muito complicado, pessoal. E uma pessoa que está se preparando para fazer essa prova, né? Esse exame, ela precisa estar informada, ela precisa estar lendo, tá certo? Para melhorar esses argumentos. Bem, reforça a sua disciplina, né? 15 minutos, olha a disciplina, só 15 minutos, pessoal, do seu dia. Nada mais, nada menos. Tente criar disciplinas. Você cria essa, né? Depois vai criando outras e outras e por aí vai. Você só tende a melhorar, ok? E te faz evoluir, né? Ler, conhecer, estudar te transforma. Pessoal, transforma você em outra pessoa, ok? Você aumenta o seu vocabulário, aumenta a sua experiência e assim você pode ampliar cada vez mais os seus horizontes, beleza? Então é isso. Então, ler é muito importante para poder escrever bem um texto dissertativo, argumentativo. Bem, mas professor, quais são as características desse texto, né? Esse texto que eu tenho que escrever, quais são as características dele, o que é que ele precisa ter? Pessoal, aqui a gente está falando de linguagem, tá? Como é que você deve escrever essas palavras, tá? Bem, a primeira coisa que você tem que colocar em mente é que o seu texto precisa ser claro. Ele precisa ter clareza. Isso quer dizer o quê? Que você precisa escrever de um modo em que a outra pessoa, ao ler o seu texto, ele compreenda, essa pessoa compreenda de maneira rápida, né? De maneira rápida, ela compreende o que você disse. Então, para que ficar usando palavras difíceis, né? Buscando palavras difíceis? Não, escreve o teu texto com palavras simples, frases curtas, né? E seja direto.
seja direto, seja objetivo, né? Não fique querendo enrolar. O grande problema da falta de leitura, né? O outro slide, é justamente isso. A gente tende a ficar enrolando, escrevendo a mesma ideia o tempo todo. Isso é complicado, isso quebra essa característica muito particular do texto dissertativo, que é a objetividade. A outra é a coerência. Isso quer dizer o quê? O seu texto precisa ter início, meio e fim, e essas três partes precisam estar organizadas de maneira coerente, né? Que a pessoa entenda que o seu ponto de vista, por exemplo, ele não foi mudando ao longo do texto, ok? Então, se você começa dizendo A, né, você tem que continuar com essa ideia A até o final do texto. Você não pode ficar se contradizendo durante o texto. Isso seria uma incoerência, ok? Outra característica é a unidade. O seu texto está uno, completo. A pessoa não vê que parece fragmentos de outros textos, né? Você tem apenas o seu texto ali, todo montado, todo bem organizado. Porque o texto dissertativo, pessoal, ele possui uma estrutura que a gente vai já conhecer, beleza? E a linguagem, ora, para ser clara, precisa ter uma linguagem formal. Isso quer dizer o quê? Não é uma linguagem simples, nem uma linguagem popular, não é isso. Linguagem formal é utilizar de palavras em que as pessoas vão entender, porque elas usam essas palavras no dia a dia, ok? Uma linguagem formal quer dizer isso. Formal não quer dizer culta, né? Não quer dizer rara. Utilizar palavras difíceis é a pior coisa que você pode fazer, ok? Utilize palavras padrão, né? É do vocabulário padrão, palavras que todo mundo possa entender, beleza? Cuidado que não pode gíria, não pode aquelas expressões que a gente costuma usar, e aí, esse tipo de coisa não entra aqui, ok? E as ideias precisam estar concatenadas, ou seja, elas precisam estar ligadinhas a essas ideias que você vai colocar, tá? Eu digo para você que quando a gente escreve a primeira versão do texto, às vezes ele está todo bagunçado, está todo sem essa concatenação de ideias. É por isso que é muito importante fazer o chamado rascunho. O rascunho é a primeira versão do teu texto. Ali você pode mudar as palavras, mudar a posição das frases, mudar o seu texto, né? Nem sempre o texto dissertativo ou qualquer outro texto sai todo dentro do modelo padrão, todo unificado. Não, pessoal, isso não acontece, tá certo? Você vai poder mudar as posições das palavras, dos parágrafos, acrescentar palavras, ver alguma incorreção de vírgula, de acento. Então é isso. Concatenação de ideias. É importante que as ideias estejam conectadas, ok? Próximo slide vai dizer o seguinte: é a estrutura, né? Então, olha só, característica é uma coisa, estrutura é o que você tem que manter, é o padrão do seu texto. Bem, todo texto dissertativo possui uma estrutura tripartida: introdução, desenvolvimento, conclusão, ok? 3 parágrafos ou 4 parágrafos. Um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão, tá? E o que é que vai conter, né, cada parágrafo desse? Bem, no parágrafo da introdução, você tem ali uma breve explanação sobre o tema, que já foi te dado, né, na proposta de redação. Você vai desenvolver uma problemática acerca desse tema e a sua tese. É o mesmo que ponto de vista e a sua opinião, tá certo?
Tudo isso feito em terceira pessoa, né? Você não pode escrever eu acho, na minha opinião. Não, pega o tema e usa esse tema. Por exemplo, na minha opinião, eu acho que A é melhor do que B. Então, tira essa parte na minha opinião. Não vai ficar só assim. A é melhor do que B. Ok? Não é simples? Escrever em terceira pessoa. Tira esses verbos de primeira pessoa. Tira essas expressões. Na minha opinião, eu acho, eu acredito que, nós acreditamos que. Não, vamos escrever em terceira pessoa. Ok? No desenvolvimento, olha, você vai pensar em argumentos, pelo menos 2. Esses argumentos devem estar concatenados à sua tese, devem apoiar a sua tese. É como se fosse 2 seguranças que irão proteger a sua tese, ok? Então tem que escolher bem esses 2 argumentos. Os argumentos podem ser dados estatísticos, pode ser um exemplo que você viu, um fato que você leu em algum canto ou assistiu em algum documentário. Pode ser uma comparação de épocas. Aí, sabe, vai variar bastante. Tá certo? Então, existem várias formas de argumentar. A gente vai fazer uma videoaula só sobre isso. Como argumentar, estratégias para argumentar. Ok? E na conclusão, você retoma o tema e o problema, né? O tema ou o problema, você retoma, cria uma frase parecida com a que você criou antes, faz uma paráfrase, coloca também, aqui vem o mais importante, né? A sua proposta de intervenção, né? Como resolver esse problema, como as autoridades vão resolver esse problema. Nunca coloque essa resolução, essa intervenção como sendo você que irá resolver. Não é você. As autoridades do país, é a sociedade, tá certo? Porém, ali tem que estar a sua intervenção colocada, né? Como resolver, tá certo? E é interessante que você explique com detalhes como vai ser essa resolução, essa intervenção desse problema, beleza? E a gente termina esse texto dissertativo reafirmando o que falou lá na tese, lá na introdução, tá certo? Lembrando que tudo está concatenado, né? Tudo está conectado, é por isso que a tese reaparece lá na conclusão. Você pode fazer isso através de paráfrase, ou seja, reescrevendo a frase, ou você pode usar uma citação de uma autoridade, né, de alguém importante que falou sobre esse tema aí que você que te deram, né, na proposta de redação. Beleza? Então basicamente é isso. Aqui eu coloco outro modelo para você. Esse modelo aqui, olha, do mesmo jeito, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Na introdução, qual é o problema, né? Você responde essa perguntinha aí, qual é o problema? Ali vai aparecer o tema, a sua tese, né? O problema que você identificou, um parágrafo. No desenvolvimento, as causas desse problema, né? Por que se trata de um problema? Explica lá. Quais as causas, motivos desse problema, né? Quais efeitos e consequências do problema, ok? Existe alguma solução? Bem, aí são os efeitos, né? Os efeitos do problema lá, que é o nosso tema, beleza? E para concluir, você coloca a sua solução para o problema, né? Lembrando que não é você que vai resolver isso, você coloca sempre as autoridades, a sociedade civil organizada, né? Então não coloca assim, eu vou resolver isso, né? Nós iremos resolver isso e tal. Não coloque em primeira pessoa, é sempre em terceira, beleza? E aqui para finalizar, a gente utiliza um exemplo, né? Um pedaço de um texto dissertativo argumentativo, tá bom? É um modelo. O tema
é mobilidade urbana. Mobilidade urbana, como as pessoas se locomovem, né, se movimentam pela cidade, tá certo? Esse é o tema. Aí vamos ver os problemas, vamos ver como foi que essa pessoa fez. Olha só, ela usa de imediato, usa o tema. Mobilidade urbana relaciona-se à possibilidade de um indivíduo se deslocar facilmente na cidade. Ela deu um conceito sobre modalidade, ok? E aí ela vai trazer o problema agora. No entanto, o que se observa no Brasil diariamente, principalmente nas metrópoles, né? Nas metrópoles, nas cidades mais urbanizadas, são congestionamentos estressantes e um transporte público ineficaz. Olha aí, ela identificou 2 problemas de modalidade urbana, né? Nesse sentido, é importante que se criem condições de o brasileiro deixar o carro em casa quando precisa se locomover pelos centros urbanos do país. Então, aqui ela colocou a opinião dela sobre o assunto, que é mobilidade urbana, né? Que é encontrar soluções para o brasileiro deixar o carro em casa e pegar outro tipo de transporte, se locomover de outras maneiras. E aí ela vai continuar o texto dela. Possivelmente ela vai pegar pedaços desse primeiro parágrafo, né, os argumentos, e vai ali construir o seu desenvolvimento e depois a conclusão. Ok? Então aqui é só um modelo, pessoal, para você perceber que a linguagem, ó, não precisa ser, né, muito sofisticada, nada disso. Você tem que tomar cuidado, né, escrever bem. Aqui ela usou a crase ali no início, né, na primeira frase do texto dela, relaciona-se a. Então, saber escrever bem também é muito importante, tá? É uma das competências, né? Você dominar o seu idioma, a língua portuguesa, ok? Então, assim a gente termina essa primeira videoaula sobre o tema texto dissertativo argumentativo. Abaixo aqui você vai ter a atividade, tá bom? Você vai resolver e aí a gente segue em frente nesse período aqui de isolamento social, de pandemia, né? Eu peço que fiquem em casa, que tomem todos os cuidados possíveis, tá bom? Para a gente poder se encontrar no próximo vídeo, na próxima videoaula, tá bom? Um abraço para vocês e até mais.